Eu vejo que a torcida do Corinthians, eles me veem como mais um deles, que eu era o representante do torcedor, porque eu era um torcedor também. Então por isso que eu tenho essa identificação, que eles gostam muito de mim, que eles viram que era um torcedor, que tinha um sonho e conseguiu conquistar o seu sonho. Então eles me veem como um torcedor dentro de campo. Então hoje em dia mesmo, vai fazer quase 30 anos de 98. Então, os corintianos gostam de mim porque sabem que eu cresci no Corinthians, fui filho do Terrão, fui das arquibancadas, fui dos Gaviões da Fiel. Então, por isso que essa identificação com a torcida do Corinthians, que eu sou mais um deles. Eu fui só atleta profissional, mas sempre fui torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por isso que eles me amam. Isso eu sempre gostei, entendeu? Porque eu sou do povo, sempre fui do povo. E pra mim eu nunca tive frescura. Quem me conhece sabe que eu sou muito simples, não tenho frescura. E eu gosto de andar de metrô, principalmente em jogos, de vez em quando eu vou de metrô. E eu gosto. Eu gosto de estar em contato, de voltar às minhas fases de quando eu era menino, entendeu? Até meus 19, 20 anos, que eu pegava metrô, depois pegava ônibus para ir pra Pacaembu. Então eu gosto de voltar no tempo e eu acho bacana. Porque eu volto ao meu lado torcedor de novo. Então, por isso que eu vou pros Jogos da Arena, de vez em quando, eu vou de metrô também. Eu estava no time de júniors do Corinthians. E o Corinthians estava 7 jogos sem fazer gol no Campeonato Brasileiro de 1990. E nisso daí eu arrebentei com o treino. Quando acabou o treino, o Neto, linguarudo do Neto, né? E o Neto era o cara do time em 1990. Acabou o treino, o Neto chegou assim pra mim e falou assim, como é que você chama? Eu falei, Dinei. Falou, Dinei, pode ficar tranquilo que amanhã, a partir de amanhã você vai começar a treinar com a gente aqui no profissional. Aí chego na terça-feira, fui me trocar ali no vestiário dos juniores, que é do lado daqui da fazendinha. Nisso daí, o alemão roupeiro falou, não, Dinei, não é pra você se trocar aqui não, é pra você se trocar no profissional a partir de hoje. Porra, daí eu me troquei, saí eu saí do vestiário da base e vim aqui pro vestiário do profissional. Na hora que eu peguei a roupa do profissional, meu olho encheu até de lágrima, porque eu falei, atingi meu objetivo, um dos meus objetivos, né? Que era treinar nesse campo aqui na Fazendinha, no Parque São Jorge, que é aqui que eu vi meu ídolo, Dr. Sócrates, vi a democracia a começar, né? Eu tinha 11, 12 anos, 13 anos de idade, eu ficava enchendo o saco aqui do Dr. Sócrates, do Ataliba, do Birubicho, do Casagrande, do Zenon, Vladimir, Zé Maria. E aí eu estava pisando no solo sagrado, que para mim é. Treinei bem, fiquei a semana inteira. Na quinta-feira, eu subi na terça-feira, na quinta-feira o Nelson Batista falou assim para mim, e se eu colocar você de titular antes do treino, você vai treinar tudo com cara que é Gaviões da Fiel, torcedor do Corinthians, um menino que sonhou jogar no time do seu coração. Você acha que eu ia pipocar e falar não? Não, eu falei, não, você pode me colocar que eu não tremo não, vou pra cima. Era um sonho realizando, mano. Então foi assim. Vou te falar uma coisa, foi o único jogo que eu mais tremi na minha vida. Tentou sozinho, foi derrubada, a bola caiu pra Fabinho, vai meter o gol de Ney de cabeça. Na rede! De Ney, é do Coringão. Então eu gritava o nome desses caras na arquibancada 10 dias. E depois eu já estava treinando com os caras e, consequentemente, estava indo pro meu time, onde que eu ficava na arquibancada, lá nos Gaviões. Pra você ver, é uma coisa de sonho, mano. Porque em 82, foi 83, Corinthians versus sem Mundial, aí meu avô levou a primeira vez eu no Morumbi. E ali eu já comecei me apaixonei pelos Gaviões da Fiel. Porque eu ficava na minha memória, se eu não for jogador, eu quero ser lá, eu quero ficar lá com os caras, entendeu? Aí a torcida começa a gritar um por um, começa a gritar onde não é Gavião. Ali, mano, eu juro pra você, saiu uma lágrima do meu olho, porque eu não acreditava que estava ali, e há 10 dias atrás eu estava lá nos Gaviões da Fiel, gritando o nome dos caras que estavam comigo em campo. É uma coisa de filme, mano, parece de um garoto sonhador. Eu tenho certeza que foi uma das arrancadas, porque se não tem aqueles 3 pontos, a gente, eu acho que nem classificaria entre os 8. Então, pra mim, foi um dos títulos mais marcantes da minha vida. Ali era mais um que estava no elenco, né? Porque as estrelas eram o Neto, o Márcio Bittencourt, Ronaldo, Tupã, entre outros, né? Então a gente era mais coadjuvante. Mas ali foi a entrada, foi meu cartão de visita, né? 1-0 campeão brasileiro. E o Corinthians nunca tinha nascido campeão nacional. Então eu nasci para ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Então eu nasci para ser campeão brasileiro na história do meu time coração. E o primeiro. Bom dia, filha. Tudo bem, filha? Não, fiquei no Corinthians até 92. Aí eu fui vendido para o Guarani. Fiquei até 92. Fiz um bom campeonato paulista em 91. Até que nós fomos para a final com
contra o São Paulo. Eu fiz um bom campeonato no Paulistão, entendeu? Fui até para a seleção pré-olímpica. Então, meu ano de 91 foi positivo também, porque eu já estava mais malandro, né? Eu já estava com uma rodagem legal e fui até para a seleção pré-olímpica em 91. Porque o Guarani me fez ponte para ir para a Suíça, entendeu? O Guarani queria me tirar daqui para já me vender para a Europa, entendeu? Sim. Como o Beto Zini lá do Guarani foi esperto. Puta, foi eu e minha avó, pô, foi a primeira vez que eu tinha saído do país, né? Mas foi uma experiência legal por ter saído do país, mas... Grasshoppers da Suíça, ali em Zurique. Da Suíça eu voltei para a Portuguesa, que eu joguei com o Denner. Cheguei em 92 e fiquei até 94 na Portuguesa. Depois fui para o Inter de Porto Alegre, em 94. Joguei 6 meses no Inter e fiz gol de título lá. Gol do Campeonato Gaúcho, chama do Veranópolis, 1-0, gol meu. Fui campeão gaúcho. Aí em 95 fui pro Cruzeiro. Cruzeiro fiz gol de título também na Supercopa, Copa Ouro, pelo Cruzeiro. Foi contra o São Paulo aqui no Pacaembu, foi 1-0, gol meu. Pô, sempre dei sorte em final, entendeu? Joguei e fui campeão mineiro pelo Cruzeiro. E meu apelido lá no Cruzeiro era Animal. Tá na hora do animal. Meu apelido era Animal lá. Fui bem. Os 6 primeiros meses no Cruzeiro fui bem também. Aí em 96 fui para Curitiba, na época do antidoping, né? Que eu dou graças a Deus ao antidoping. Se não fosse o antidoping, acho que eu não estaria aqui. O antidoping que deu uma virada na minha vida, deu uma chave na minha vida. O resultado do exame antidoping foi positivo e nem precisou de contraprova. Dinei confessou em uma entrevista coletiva que tinha usado cocaína antes do jogo Coritiba e Juventude em agosto do ano passado. Eu estava com os amigos numa festa, entendeu? Consumiam cocaína. Suspenso pelo tribunal da CBF, Dinei passou 2 meses em uma clínica para tratamento de drogados em São Paulo. A pena de 240 dias de suspensão foi reduzida para 120 e já terminou em dezembro. Foi um tempo para mim, acho que na hora que eu começar a jogar, acho que vai ser uma sensação nova, porque vai ser igual quando eu estivesse começando a carreira. Eu fui o único caso de doping que assumiu perante ao mundo inteiro. Entendeu? Graças ao Marco Aurélio Cunha e também a minha força de vontade de querer dar a volta por cima. E ali eu tava pedindo, sabe, que as pessoas me entendessem a mão, me ajudassem. Eu tava pedindo ajuda ali. Pedindo ajuda, pedindo desculpa para a sociedade. E ali no doping, quando eu fiz essa coletiva, eu vi que ali foi minha virada de chave. Bem que o Marco Aurélio Cunha falou, você vai dar uma virada de chave que você nunca viu na sua vida. As pessoas, e vai depender de você, as pessoas vão estender a mão se você quiser. E eu quis. Por isso que aí depois vem a história. Em 96, meu mundo começou a clarear, ficou mais colorido. Aí acabou minha suspensão em 4 meses, que eu fui na clínica de reabilitação, fiz terapia com o Coronel de Ferrarino. Aí minha pena caiu para 4 meses, porque o pessoal da CBF entendeu que eu estava me esforçando. Caiu para 4 meses, isso caiu 4 meses, aí fui emprestado para a Inter de Limeira. O Cruzeiro me emprestou para a Inter de Limeira. Fiz um bom campeonato em 97, aí 6 meses, fiquei 4 meses na Inter de Limeira, no meio do ano o Guarani me comprou. Aí nós fomos lá, falar com o Zezé lá em Minas, aí o Zezé falou na minha frente pro Beto Zini, presidente do Guarani, não, dá qualquer dinheiro aí, que isso aí, cara, ele já deu pro futebol. Isso aí isso aí não dá mais nada pro futebol. Dá 200 mil aí, ele foi assim, dá 200 mil aí que você pode levar, que isso aí não vai virar mais nada. Isso é um caso perdido. Falou assim na minha frente do presidente, Beto Zini, então tá bom, mas deixa que a gente leva ele pra lá. E depois do doping, o Cruzeiro me tratou como se fosse um lixo, não o Cruzeiro. As pessoas que administravam o Cruzeiro, Zé Perrelli, os diretores, eles me trataram como se fosse um lixo. Que quando acabou minha suspensão, eu falei se eu poderia treinar lá ou voltar para lá. Os caras nem aí falaram, não. Me abandonaram, me marginalizaram, como, um cara voltando de suspensão com droga. O que poderia acontecer comigo? Eu voltar pro lado negativo de novo, que ninguém tava me querendo, entendeu não? Eles me trataram como se fosse um lixo. Tinha família para criar, fiquei 4 meses sem receber, porque quando você é suspenso do futebol, você fica sem receber salário. E você não pode nem treinar no clube. Qualquer clube você não pode nem pisar. Então, minha vida virou um efeito dominó. E o Cruzeiro, nessa época, de estender a mão para mim quando acabou a suspensão, não. Eles me trataram como um lixo, me marginalizaram. Ao invés de falar, não, vamos, o menino tá... Eles viram que eu estava me esforçando, fui para a clínica, Tava me esforçando, não, me trataram como um lixo. Aí tudo é história, tudo bem. Não, eu falo que eu tive 3 anjos, o Marco Aurélio Cunha, depois o Coronel Edson Ferrarini e o seu Pepe da Inter de Limeira. O Coronel Edson Ferrarini foi muito importante para mim, que ele levou para a clínica, eu acreditei no projeto dele.
Ele falou que ia ser muito importante para mim na minha virada também. Não era só fazer coletiva lá, assumir o erro que eu tive usado cocaína na época do Campeonato Brasileiro de 1996. Ele falou, não, você vem para a clínica e eu vou te ajudar e você tem que querer. Então ele foi muito importante e eu quis também fazer espelhoterapia e ficar das 8 da manhã até as 18 horas na clínica dele, fazendo espelhoterapia com os outros dependentes químicos. E ele sempre falou assim para mim, na conversa individual, ele falava qual que é o meu objetivo. Isso aí na época que eu estava suspenso. E eu falei qual que era o meu objetivo, voltar para o Corinthians. E o seu Pepe também foi importante na época da Inter de Limeira. O seu Pepe, que jogou no Santos, o seu Pepe, o seu Macia. Acabou minha suspensão. Aí eu bati aqui no Corinthians, bati na Portuguesa, bati todos os clubes que eu fui. E ninguém tava me querendo, mano. Ninguém tava me querendo. Aí o que acontece? Aí o Marco Aurélio Cunha era amigo do seu Pepe, o seu Pepe era treinador da Inter de Limeira, e eu já tinha trabalhado com o seu Pepe na Portuguesa e na Curitiba. Aí nós ligamos para ele falou, seu Pepe, vem aqui que a gente conversa. Todo mundo fechando as portas para mim, ninguém me queria. E eu já estava livre para jogar. Aí eu fui para a Inter de Limeira, o seu Pepe falou, não, Dinei, pode ficar aqui, que a gente vai fazer você dar a volta por cima e eu tô vendo que você tá querendo. Esses 3 anos me salvaram. Se não fosse esses 3 anos, eu acho que eu não teria nem voltado pro futebol, que ninguém tava me querendo. Todo mundo estava me marginalizando. Então por isso que eu falo que eles são meus 3 anjos. Marco Aurélio Cunha, Coronel Edson Ferrarini e o seu Pepe. Abertura da segunda fase do estadual. Dinei tenta 2 vezes e consegue 1-0 Guarani. Já nos acréscimos, Dinei manda bomba no ângulo final. Guarani 2, Palmeiras 2. Eu era a referência do Guarani em 98, 97, 98 era eu. Eu joguei muito no Guarani, Campeonato Paulista. Aí o seu Beto Zini veio falar comigo no segundo jogo, depois de Campinas, Campeonato Paulista, e falou, pô, Dinei, como é que tá a sua situação? Eu falei, minha situação, eu tô emprestado para Inter de Limeira. Ele falou, então eu vou te trazer de volta pro Guarani, eu vou te trazer. Foi assim que nós fomos pro Cruzeiro conversar, e o Cruzeiro me tratou como se fosse um nada, como um lixo, entendeu? Aí em 97 eu fui pro Guarani, o Guarani me comprou por 200 mil reais, preço de banana, como eles falaram, porque eu não ia servir mais pro futebol. Entendeu? E eu lembro também que o Coronel Ferrarini falou pra onde que eu queria votar. Olha a minha história. É um filme, é um livro. Pra onde que eu queria votar, eu falei pro Corinthians, entendeu? Pra você ver, eu queria votar pro Corinthians, quem me tratou como um lixo foi um Cruzeiro, isso aí dá um filme, mano. Longe, quando o Corinthians ia jogar contra os outros clubes, eu torcia pro Corinthians. E todo mundo sabia que eu sou corintiano. Não, porque os Gaviões, o Osíris é muito meu amigo. Daí eu tinha falado para o Osíris, pô, eu vou voltar pro Corinthians. Como o Osíris sempre ficava aqui dentro do Parque São Jorge, o Corinthians estava precisando de atleta, de atacante. Porque ele tinha perdido o campeonato em 98, Paulista. Aí o Osíris falou, como é que tá a sua situação? Ele, metaleiro. Aí eu falei, minha situação tá aqui, pô, vocês estão me ligando? Pô, se conseguiu voltar pro Corinthians, amém. Eu falo com o Beto Zini, ele falou, então a gente vai fazer essa ponte aí. Força aí que a gente vai falar com o seu Alberto do Alibe. Nisso que eles falaram pro seu Alberto do Alibe, o seu Alberto do Alibe falou com o Luxemburgo. Aí o Luxemburgo falou, não, o Dinei não me interessa, eu tenho esses 5 atacantes. Ele queria o Ivair, queria o Rony, os outros 3 eu me lembro. Era 4 atacantes que ele queria. Aí os caras agora, não, a gente quer o Dinei já conhece aqui, o Dinei é Gaviões, nós quer o Dinei. Aí nisso daí eu falei pros caras dos Gaviões, aí eles vieram aqui no seu Alberto de novo, falaram assim, agora ele quer 2 milhões de Dinei. Aí o seu Alberto falou pro Luxemburgo, o Luxemburgo falou por telefone, não, fala 2 milhões é muito caro, tá 28, e a gente nem sabe se o Dinei, com a história que ele teve do doping, não sabe se ele vai aguentar a pressão, tá, sabe? A pressão. Pô, o que tem a ver o doping? Com a minha carreira eu já tinha jogado bem na Inter de Limeira, no Guarani, o que tem um doping? Aí o seu Alberto falou, não tem dinheiro. Olha o que o metaleiro fala. Ah, vocês não têm dinheiro? Então, já que vocês não têm dinheiro, a gente vai tirar dinheiro do carnaval e vai trazer o Dinei aqui. Pra quê, mano? Seu Alberto tremeu. Imagina os Gaviões tirar dinheiro do carnaval. Acho que ele tava blefando ali, o metaleiro. Só pode. Aí nisso daí o Beto Zini falou, tá bom, eu quero o Marcelinho Paulista e mais 500 mil. Nisso daí o Corinthians aceitou, mandaram o Marcelinho Paulista para lá e mais 500 mil e eu voltei pro Corinthians. Foi assim. Graças aos Gaviões da Fiel. Porque eles forçaram pra minha volta, porque o Luxemburgo não queria. Aí quando eu cheguei aqui no Parque São Jorge, teve uma do Luxemburgo. O Luxemburgo falou, eu cheguei aqui de cabelo amarelo. Mas ele foi importante, mas ele falou, primeiro lugar, vem aqui na minha sala, eu vou te falar uma coisa. Tira esse cabelo amarelo que te traz aquela imagem do doping. Viu? Comigo você não vai jogar com esse cabelo amarelo. Quase eu falei assim, pô, professor, quem foi igual o pé, né, com o cabelo. Aí eu cheguei no outro dia com o cabelo raspado, cabelo preto. Eu tinha feito uma cirurgia uns 10 dias antes de voltar pro Corinthians, fiz artroscopia, né? Mas era coisa leve, voltar em 45 dias.
Mas o Corinthians começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Nós terminamos primeiro na fase classificatória. Só que quando começou os mata-mata, eu estava readquirindo a forma. Aí o Luxemburgo chegou para mim e falou assim, ó. Ele chegou para mim e falou assim, vai treinando, você readquirindo a sua forma física, que você vai ser muito importante nos mata-mata para nós, pela sua experiência e pelo apoio, pelo contato que você tem com os torcedores. Que os torcedores do Corinthians, o corintiano gosta de você e você votou por causa deles. Então o Luxemburgo entrou na minha mente já aí. E quanto o Santos já comecei a entrar bem no segundo tempo, porque aí eu já estava readquirindo minha forma física. E o Luxemburgo falou, isso filho, começa a treinar, que você vai ser muito importante para essa turma nas fases final. E eu comecei já a entrar bem desde a partir contra o Santos na semifinal, que eram 3 jogos, era playoff 3 jogos. E contra o Santos já comecei bem. Quando chega contra o Cruzeiro, o primeiro jogo lá no Mineirão, a gente foi sábado à tarde e à noite, sábado à tarde para Belo Horizonte. Aí à noite, depois da janta, eu sempre ficava com o Rincon no quarto, era 2 em cada quarto. Aí o Chicão segurança liga e fala assim, ô Fred, fala pro Dinei que o Vanderlei Luxemburgo quer falar com ele lá no quarto dele. Aí nisso daí o Rincon fala, vagabundo, o que você aprontou, vagabundo? Porque quando o Vanderlei chama no quarto porque alguém fez merda, falei, puta Rincon, eu não fiz porra nenhuma, mano. Eu tô aqui de boa, tô tranquilo. E outra, já cheguei aqui tranquilo, de tudo que eu já aprontei, o que eu não quero mais aprontar, é merda, né? Aí nisso daí o Vanderlei falou assim pra mim, Dinei, nós queremos falar com você. Aí ele falou com essas palavras assim pra mim, quem que pode ser o único bicampeão brasileiro da história do Corinthians? E eu não sabia que era o artista aqui. Ele falou, quem pode ser o único bicampeão brasileiro, da história do Corinthians? E eu falei, pô, será que é o Marcelinho? Será que é Edilson? E eu já até pensava, pode ser o Edilson, que o Edilson já tinha sido campeão no Palmeiras. Ele falou, não, é bicampeão brasileiro para a história do Corinthians. Puta, eu falei, não sei, sabe o que ele falou para mim? É você que você pode ser o único bicampeão brasileiro na história do seu time do coração. E outra, você está devendo um espaço à sua torcida. Quem fez você voltar foi os Gaviões da Fiel. A torcida que fez você voltar pro time. Mano, eu ficava pensando assim, falei, caramba, eu não sou craque, não sou nada e posso ser o único bicampeão brasileiro da história do meu time de coração. Aí o Oswaldo de Oliveira falou assim, filho, pensa bem que você pode fazer história no seu time de coração. Aí o Luxemburgo falou, pode descer, é isso que a gente queria falar com você. Aí o Rincon era muito inteligente, falou, vagabundo, então pensa direito, dorme e outra, se entrar, entra com sangue nos olhos, vagabundo. Passou o almoço, nós vamos pro Mineirão, mano. 1-0 pro Cruzeiro no intervalo. Aí o Vanderlei Luxemburgo falou assim, você vai entrar agora, gente. Você lembra tudo que eles falaram? Não precisa falar mais nada. Você lembra? Falei, lembro, professor. Nisso eu entrei no intervalo, 5 minutos de jogo, falta pro Cruzeiro, gol do Valdo. 2-0 Cruzeiro. Aí eu falei, puta que pariu, meu sonho vai pra água abaixo. Mas eu já tava com sangue nos olhos. Falei, vou pra cima, mano. Foda, 2-0, 3-0, não vou pra cima. Eu quero entrar pra história do meu time de coração, não sou o cara. Mano, na hora que saiu o segundo gol, eu pegava a bola querendo ir pra 1, 2, baixou o Pelé, baixou não sei quem em mim, eu sei, o Sócrates, desceu todo mundo em mim. Marcelinho toca pro Edilson, Edilson chuta no gol, eu paro no meio do caminho a bola, 2-1. 2-1, falei, tô dentro, fiz um gol. Aí, aos 15 do segundo tempo, o Marcelo me vira a bola na esquerda, o Silvinho tava aqui, eu peguei essa bola. E o Silvinho toca à direita, toca, eu falei, não vou, eu não tocava, fui aqui e fui indo pro lado esquerdo. A defesa do Cruzeiro foi tudo indo pra trás. Nisso aí entrei, fui indo, o Silvinho toca, eu não fui tocar não. Nisso daí que eu entro, quase na linha de fundo, cruzo pra quem? Marcelinho. 2-2. Falei, puta, agora tô grandão, tô grande, 2-2. Acaba o jogo, a imprensa veio falar comigo, pô, você mudou o jogo, isso, aquilo. Eu acho que eu tava em dívida com a torcida do Corinthians. E graças a Deus eu apareci no momento decisivo. Segundo jogo, Morumbi, domingo. Lá vai no sábado à noite, Vanderlei. Filho, tudo que você fez no Mineirão não vai valer a pena se a gente perder pro Cruzeiro esse título. Tá bom? Vai pro jogo, 0-0 no intervalo, entra eu. Driblo Marcelo Dian no segundo jogo, driblo Dido e o Marcelinho entra na minha frente, gol. Nisso aí 1-0 para aí, no final do jogo, Marcelo Ramos empata 1-1. Legal. Aí, o jogo foi no domingo, na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, vem treinar no Parque São Jorge, né? Que o jogo ia ser na quarta-feira à tarde. Nisso daí eu tô sentado lá no fundo, sozinho. Nisso aí o Oswaldo de Oliveira, que sempre foi meu amigo, ele foi lá conversar comigo. Filho, posso conversar com você? Eu falei, eu sei que você deve estar de saco cheio dessa conversa, mas agora eu vou te falar pra você. Você está sendo muito importante e não perca seu foco. Porque o pessoal lá do outro lado já tá vendo que você já está entrando bem e está decidindo os jogos. Mas é o último jogo só, é o último jogo da sua virada da sua vida.
Olha o que você vai mostrar de tudo que você passou. Puta, o Oswaldo começou a me dar vontade de chorar, mano. Vem um filme, mano. Ai, Deus. Toda vez que eu lembro dessa história, eu choro. Desculpa. Toda vez que eu lembro disso, eu choro, mano. Da superação que eu tive. Só eu e minha família sabem o que nós passamos. Por erro meu, né, mano? Por erro meu. O Oswaldo conversando comigo ali, Oswaldo de Oliveira, falou assim, filho, olha a virada que você pode ter. Há 2 anos atrás, você estava sendo marginalizado, ninguém te queria. E você pode entrar para a história do seu clube de coração sendo o único bicampeão brasileiro da história do seu time de coração. E os Gaviões da Fiel que te trouxeram, né? Os integrantes da época. Conversando comigo ali no fundo, mano. Aí entrou isso na minha cabeça. Pô, eu falei, mano, a minha vida tá em jogo. E eu queria mostrar pra mim mesmo que eu ia dar a volta por cima e me superar. Quarta-feira, chegamos no Morumbi. O Oswaldo falou pra mim, filho, que o Luxemburgo não pode ficar no branco, o Luxemburgo estava suspenso. Ele falou, hoje eu vou ficar no banco. E eu sei que eu vou precisar de você de novo e penso em tudo que eu te falei. Nisso aí, 0-0, no primeiro tempo, no intervalo, o Luxemburgo desceu e falou, bota o Dinei de novo. Aí o Oswaldo falou pra cima, filho, vai e lembra de tudo, tá 0-0. É a última missão de você, é a última. E eu confio em você, eu sei que você vai conseguir. Mano, no intervalo eu entrei, aí é história, mano. As perdios. Segundo gol, o Ricardo me mandou uma bola lá da esquerda, eu aqui na direita, passei o Caio, cruzei, eu tava tão iluminado que a minha bola era pra sair rasteira. Mas Deus me abençoou, a bola saiu à minha altura e o Marcelo fez de peixinho. Eu quis mandar rasteira, mas é coisa de Deus, eu tava abençoado. E o segundo gol, eu driblei o Caio, cruzei pro Marcelo entrou de peixinho 2-0. E nisso daí o Marcelinho vem comemorando, deito aqui no chão, falei, pô, agora acabou. E Marcelo, você ganhou um título pra nós, você decidiu pra nós. Veio falando nisso, eu deito assim, e veio todos os jogadores caindo em cima de mim. Nisso daí, na hora que eu levanto, os jogadores vão tudo pro nosso campo, o Rincon veio, puxa minha camisa, o Rincon, o Silvinho, o Marcelinho, se ajoelha e faz assim, ó. Você ganhou um campeonato pra nós. Pô, isso aí pra mim, mano. Foi a única vez que eu falei, Deus é grande. Eu falei, virei ídolo do Corinthians, do meu time de coração. Dentro de campo, ali na hora que saiu o segundo gol, eu falei, pô, vou fazer história, eu não tô acreditando. Ali eu falei pra mim, mano, eu acho que eu estou mudando a vida de milhões de pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive e mostrar pras pessoas, sabe, que estende a mão quando a pessoa está precisando. Então, por isso que eu vou sempre falar do doping daquelas 3 pessoas. Se não fosse Marco Aurélio Cunha, se não fosse Coronel Ferrarini e o seu Pepe, eu não seria tricampeão brasileiro, o primeiro tricampeão brasileiro da história do Corinthians. Então, sempre estende a mão para quem está querendo ajuda. Graças a essas pessoas, eu virei o primeiro tricampeão brasileiro da história do meu time de coração. Meu nome se chama Superação. Faz a festa do Corinthians! Faz a festa do time corintiano! Faz a festa do torcedor corintiano na arquibancada! O Dinei agora correndo para a torcida. Dinei comemorando junto com os corintianos como você. Não consegue falar, não para de chorar o Dinei. Como eu já disse, o Dinei, além da conquista de um título, de um bicampeonato, ele tem muita coisa para comemorar realmente, por uma vitória pessoal muito bonita e muito importante. Foi o único cara que não comemorou no campo fui eu, porque eu desci pro vestiário e lá no vestiário quem estava me esperando? O Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo me deu um abraço e falou, esse título, você mereceu, filho. Você vê aí todos comemorando, eu fui pro túnel sozinho e o Galvão Bueno falando lá umas frases bonitas. Na hora que eu tô entrando no túnel, assim, o Galvão Bueno falando assim, Galvão Bueno, o Dinei ganhou não a vida, ele ganhou o jogo da vida. E eu andando sozinho, indo pro vestiário, indo lá no vestiário, quem tava me esperando foi o Luxemburgo. Isso chama superação. Não, eu sempre fui amigo do meu ídolo, do Dr. Sócrates, né? E ele até no último livro que ele escreveu falando de mim, em relação às drogas, como eu me superei, como eu dei a volta por cima. E eu fui até no hospital, que a Kátia Bagnarelli, a mulher dele, me ligou e falou, pô, Sócrates tá aqui, ele falou que se pode botar você no livro dele. Eu falei, pô, meu ídolo? Você acha, pô, meu ídolo vai botar eu no... Pô, então ele falando das minhas superações,
da droga, entendeu? E ele foi umas 2 páginas só falando do Dinei sobre a minha superação, minha volta por cima, entendeu? E foi isso. Aí eu fui até no hospital, antes dele falecer, fui lá no hospital, ele autografou pra mim e ele sempre falou assim, Dinei, ele chamava de maluco, nunca perca a sua voz. A única coisa que a gente tem, cada ser, é sua voz, então nunca perca a sua voz. Aí eu falei, pô, mas eu queria ter a voz que você tem, né? Você, pô, um cara intelectual, um cara doutor. Aí eu falei, eu quis ser muitas coisas igual você, só que eu não sou intelectual nem nada, queria ser igual você. Ele falou, você tem uma coisa que eu sempre tive, você é carismático, Dinei. Você fala a linguagem do povo, então não precisa ser intelectual. Você tem um carisma que o povo gosta e você fala a língua deles. Então isso daí você não precisa ser igual eu. Você só precisa usar a sua voz que você fala a língua do povo. Foi isso que ele falou pra mim. Nunca perca a sua voz. Aí que eu comecei a querer entrar na política, por causa do Sócrates. Mas aí também tive vários erros na política. Por quê? Com aquele negócio do... entendeu? Aí eu comecei a entender agora em 2020, depois que meus netos nasceram, meus netos estão com 3 anos. Aí eu comecei a entender que a política é uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Aqueles negócios que eu fazia, ninguém vai te levar a sério na política. A partir de agora, de uns 2, 3 anos para cá, que eu vi que envolve milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que você vai representar. E você pode mudar a vida de milhões. Então é uma coisa séria. Então hoje o Dinei é um cara mais sério e eu gosto de política. Então hoje eu estou mais experiente, então eu acho que eu estou no caminho certo. E outra, minhas pautas vai ser, eu vou ser deputado da Zona Leste de São Paulo e vou ser deputado do Corinthians. Eu vou continuar brigando, como sempre fiz, brigando contra os ratos lá do Parque São Jorge, aqui do Parque São Jorge. Porque você quer ver minha morte, é ver a situação que o meu clube de coração tá. Com 3 bilhões de dívida, o CNPJ do Corinthians sendo acabado, para nós corintianos é horrível toda vez passar isso na televisão. Na minha humilde opinião, não teria que estar no CNPJ do Corinthians, teria que estar no CPF dos ex-presidentes, do Augusto Meli, teria que estar no CPF do Duílio, no CPF do Andrés, porque é muito cômodo para esses caras, acaba o mandato deles, eles estão lá no sofá da casa deles, não tem nem aí, e só se falam mal do Corinthians. Não, tinha que estar no CPF deles. Porque para mim eu fico muito triste, toda hora página policial, Corinthians 03 bi, Transferban, então vou ser sincero para vocês. Eles vão ter que rezar e muito, o pessoal aqui do Parque São Jorge, principalmente os ratos daqui, para mim não me eleger deputado estadual. E eu vou me eleger. E eu vou vir para cima deles. Eu tendo a caneta, vocês podem esperar. Pronto, falei.